Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regata. Já temos o sorteio definido da fase pré-Libertadores, beleza rapaziada? Temos aí a fase 1 definida, temos a fase 2 definida e temos também o possível confronto do Botafogo na terceira fase. Era um sorteio que não era pra gente estar acompanhando com tanta atenção, né? O Botafogo, se tivesse feito a sua parte, a gente sabe que a gente estaria comemorando agora. Além de não ter feito a sua parte, o Botafogo teve a proeza de terminar fora da fase de grupos da Libertadores, tá? Mas vamos conversar aqui sobre tudo isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. A gente vai listar aqui os confrontos da primeira fase, da segunda fase, os possíveis confrontos também da terceira fase e vamos, obviamente, falar aqui um pouquinho sobre todas essas possibilidades aí do Botafogo, né? Na verdade, a possibilidade de confronto do Botafogo na terceira fase e as possibilidades do Botafogo de confronto na segunda fase. Até porque nem isso está definido para aquele cara, né, que gosta de viajar, né, comprar com antecedência a passagem para saber para onde ele vai, se ele vai para Bolívia, se ele vai para o Peru, se ele vai para Colômbia. Ele não vai poder fazer isso, ele vai ter que comprar a passagem dele faltando, sei lá, 2 semanas, 3 semanas para o confronto. Tá legal? Se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho e a gente vai listar aqui tudo o que aconteceu nesse sorteio. Terça-feira, em Assunção, Paraguai, sede da Conmebol, a gente teve o seguinte sorteio. O primeiro de todos foi da primeira fase, tá legal? O que acontece na primeira fase, rapaziada? A primeira fase era um confronto de clubes do mesmo país, tá? E saem 3... né? Na verdade, são clubes de cada país, né? Filiado ali, tem uma vaga para Venezuela, um do Uruguai, um da Bolívia, um do Peru, um do Equador e um do Paraguai, tá? E de cada país você vai ter um confronto e aí saem 3 times que vão para a segunda fase. São esses confrontos, E1, E2 e E3. O confronto E1 é Academia Puerto Cabello da Venezuela contra Defensor Sporting do Uruguai. O confronto E2 é o Aurora da Bolívia contra Melgar do Peru. E o confronto E3, Alcas do Equador contra Nacional do Paraguai. Quem passar vai até a próxima fase, a fase 2, que tem o seguinte sorteio, tá legal? Águilas Douradas da Colômbia contra Red Bull Bragantino. Portanto, o Red Bull Bragantino vai enfrentar a equipe do Águilas Douradas da Colômbia, tá? É um confronto difícil, embora seja um time que, pô, tu pega, caralho, Águilas Douradas, pelo amor de Deus, mas tipo assim, se você pegar como é que os caras estão nesse momento no campeonato, colombiano, né, os caras estão até, né, razoavelmente bem, sabe? Então, a gente pega daqui a pouco todos esses índices, vamos primeiro concentrar aqui nos confrontos, tá? O Atlético Nacional vai pegar o vencedor do confronto E3, ou seja, vai ser Atlético Nacional da Colômbia contra Nacional do Paraguai ou Atlético Nacional da Colômbia contra o Alcas do Equador. Always Red da Bolívia contra Sporting Cristal do Peru. Sporting Cristal, que é o ex-clube do Thiago Nunes, e ainda bem que eles não pegou o Always Red, né? Porque, porra, pegar 4.000 metros de altitude, porra... Godoy Cruz, que está muito bem no Campeonato Argentino, enfrenta o Colo-Colo do Chile, tá? Sportivo Trinidense do Paraguai enfrenta o El Nacional do Equador. O Nacional do Uruguai vai pegar o vencedor do confronto E1, que vai ser o Nacional Sporting, né? Na verdade, o Sporting do Uruguai ou o Puerto Cabello da Venezuela, beleza? O penúltimo confronto da fase 2 é Portuguesa da Venezuela e Palestino do Chile. O Botafogo podia ter pego essa Portuguesa da Venezuela e aí entraria ele numa possibilidade de pegar o Atlético Nacional da Colômbia, enfim. E aí no confronto E2 nós teremos Botafogo contra o vencedor do confronto E2. Ou seja, na segunda fase o Botafogo vai enfrentar ou o Aurora da Bolívia, que está fazendo a sua primeira participação na história da Libertadores, ou o Melgar do Peru, tá legal? Que é um time ali que fica ali razoavelmente bem ali na quinta, sexta colocação, geralmente,
do campeonato peruano, certo? Então o Botafogo vai pegar times ali de uma segunda prateleira da Bolívia e do Peru. Esse confronto não é o problema, tá? O problema, em tese, vem na terceira fase. O que acontece? A gente está vendo aí que os confrontos dos brasileiros são Botafogo e Aurora ou Botafogo e Melgar, e o Red Bull Bragantino vai pegar o Águilas Douradas. E aí nós temos o chaveamento, não é sorteio. O vencedor do confronto C1 enfrenta o vencedor do confronto C8 na terceira fase, que é a fase seguinte desse jogo que o Botafogo vai ter na pré-Libertadores, que acontece entre os dias 6 e 13 de março. Ou seja, se ambos os brasileiros passarem, teremos, sim, na terceira fase, Botafogo e Red Bull Bragantino. Brownie, mas confronto brasileiro não pode. Não, confronto brasileiro não pode na segunda fase. Se hoje tivesse sido sorteado Botafogo e Bragantino, opa, ia trocar. Mas na terceira fase, não tem nada que impeça, certo? Portanto, está confirmado. Se o Bragantino eliminar o Águilas Douradas e o Botafogo eliminar ou o Aurora da Bolívia ou o Melgar do Peru, teremos Botafogo e Bragantino em março, na terceira fase, na última fase da pré-Libertadores, antes da fase de grupos da competição mais importante do continente, certo? Lembrando, como o Botafogo teve a proeza de terminar em quinto, tá? Aliás, deixa eu pegar aqui, né? Não, na verdade não tem muita relação com isso não, né? O primeiro jogo seria no Newton Santos e o segundo jogo por uma questão de sorteio, tá? Não tem nada a ver com a colocação no brasileiro. O segundo jogo seria no Nabizão, certo? Nessa possibilidade, beleza? E aí eu tô vendo algumas pessoas falando, mas o sorteio é impressionante, esse regulamento é muito injusto. Com todo o respeito do mundo, deixa eu soltar um palavrão aqui, injusto é o caralho. Injusto é o caralho, porque se tem alguém nessa situação, se o Botafogo tá nessa situação e a culpa é de alguém, a culpa é dos jogadores do Botafogo. A responsabilidade é nossa como instituição Botafogo. Quando eu falo nossa, óbvio que não é minha, né? Não é tua, né? Mas a responsabilidade é do Botafogo. É do departamento de futebol, é dos treinadores que por lá passaram e é dos jogadores do Botafogo, que além de entregarem um campeonato de maneira histórica, é a maior vergonha, na minha opinião, da história do Botafogo, esses caras colocaram o Botafogo numa condição de pré-Libertadores. Era para o Botafogo estar nesse momento na fase de grupos. Mesmo que em quarto lugar, era para o Botafogo estar na fase de grupos da Libertadores. Certo? Mas não. O Botafogo vai ter que passar por um confronto desgastante, numa viagem, e depois pegar o Bragantino. Certo? A grande questão também, que é importante também não falar só do lado negativo, certo? Até o lado negativo para quem gosta de viajar, né, cara? Tudo bem que isso não importa para muita gente, mas, pô, o maneiro de você da Libertadores é viajar. E, pô, qual é o próximo jogo? Bragança. Puta que pariu também, né, cara? Inacreditável. Mas o negócio é o seguinte, né? A gente vai ter o Bragantino tendo um confronto mais perigoso do que o Botafogo na segunda fase. O Botafogo deu sorte na segunda fase, só que no chaveamento da terceira fase, o Botafogo vai pegar o adversário mais casca grossa, digamos assim. Eu não digo de camisa, tá? Porque camisa, pô, tu tem o Nacional do Uruguai, tu tem o Colo-Colo, tem a possibilidade do Atlético Nacional. Então, assim, camisa, campo, torcida, aí não tem comparação. Essas partidas são muito mais pesadas. Só que o time mais qualificado, junto do Botafogo nessa pré-Libertadores, é o próprio Bragantino, tá? E aí, o Bragantino, ele vai enfrentar o time que foi líder da primeira fase do colombiano, como diz aqui o Thales Machado, e não perdeu nenhum dos 20 jogos dos pontos corridos. O Botafogo vai pegar Tudo bem que o Melgar, na verdade, foi o vice-campeão peruano agora, desse último torneio, que é o Clausura. Eu tô com a cabeça no Apertura, né? O Apertura, que foi o primeiro torneio antes, né? Que o Thiago Nunes foi super bem e tudo mais. Aquele torneio aí, o Melgar foi um pouco pior, mas agora o Melgar tá melhor, né? O campeão, né, do futebol peruano foi o Universitário, né? Foi direto para a fase de grupos, né? E aí nós temos aí o Botafogo, né, que ficou 11 jogos sem vencer na reta final do campeonato, e o Bragantino,
que também, né, teve apenas uma vitória em 7 jogos no fim do Campeonato Brasileiro. Portanto, a gente está falando de 2 confrontos que não podem ser subestimados na segunda fase. O Botafogo vai pegar o Melgar, que é uma equipe mais fraca em tese, ou o Aurora do que o Águilas Douradas, beleza. O Bragantino tem um confronto um pouco mais complicado. Mas não tá ganho para ninguém. Não tá ganho nem pro Botafogo e nem pro Bragantino. Certo? O Águilas Douradas é um time chato, certo? E a maior probabilidade é do Melgar eliminar a equipe do Aurora. Eu não sei nem se o Aurora, por exemplo, tem altitude. Deixa eu ver aqui. O Aurora, ele fica em que cidade, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Clube Aurora, ele fica na cidade de Cochabamba. Cochabamba tem altitude, rapaziada? Eu acho que tem, né? Altitude. Tempo, porque eu lembro que o Jorge Wilson é de lá. É uma altitude mais aceitável, 2.500, né? Tipo assim, é ok, né? Deixa eu pegar aqui a altitude de Quito. Por exemplo. Cara, tipo assim, entre o Always Red, que é 4.000 e não sei quantos metros, acho que tem o The Strongest, que é uma altitude de... Na verdade, o The Strongest não, né, cara? Mas tem... Eu acho que o The Strongest mesmo tem uma altitude de 3.000 metros. Aí, porra, tu pegar uma altitude que é mais ou menos ali, Quito, né? É até menor que Quito, né? Quito é 2.800, né? Enfim, mas eu acho que a maior probabilidade é o Melgar passar do Aurora. Beleza, rapaziada? Um abraço, tamo junto, até a próxima. E à noite a gente volta com atualizações do mercado. Fui!